Boa noite! Finalmente o Instagram não tava firmando a live aqui, eu não tava conseguindo. Ó, não entrou nem filtro hoje pra mim. O Instagram hoje não tá querendo que dê aula não, mas eu sou teimosa, eu fico aqui, ó. Hoje tem aula. E aí, gente, boa noite. Desculpem o atraso, o Instagram não tava querendo deixar minha live conectada. Eu tentei mais 30 vezes aqui conectar a live e o Instagram derrubando. Acho que agora vai. Se cair, voltem porque eu vou voltar, tá? Se travar, aguardem aí, porque enquanto eu não disser a aula acabou, tchau, tchau, até amanhã, a aula não acabou, tá? Deixa agora eu mandar mensagem pra galera do... E aí, pessoal, agora vai, hein? Agora vai. Aí, tô tão acostumada a usar filtros aqui, tô até estranhando estar sem filtro. A gente acostuma, né? Pra dar um up. E aí, como é que vocês estão? Todo mundo me ouvindo? Tá travando? Não tá travando? Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá a imagem? Como é que tá? Voltou? Beleza, estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Como é que tá aí a situação? Nossa, o Instagram, achei que eu não fosse conseguir entrar hoje para dar aula. O Instagram não tava me deixando fixar, né? E aí, gente, vamos dar um tempinho só pra galera ser avisada, a galera dos grupos, tá? Voltou? Que bom. Só dar um tempinho, boa noite. Galera, pra dar um tempinho pra galera entrar, né? Enquanto isso, quero saber de vocês quem é que tava aqui na live de ontem. Quem é que tava aqui no puxão de orelha? Mega Master de ontem. Quem tava ontem? Diz aí. Boa noite, boa noite. Ontem foi legal. Eu gostei. Vocês gostaram? Que bom, gente, que bom. E que bom que vocês estão aqui hoje, né? Por quê? Porque a vida não é feita só de puxões de orelha. Olha, vou avisar vocês novinhos que estavam ontem. Vocês foram promovidos para velhos e velhas, tá? É assim, gente, ó. Vamos lá. A surpresa, né? Quem ainda não viu a surpresa, né? A surpresa que eu disse que ia fazer. Eu coloquei lá nos grupos o link para a aula de ontem, tá? Normalmente, eu nunca fiz isso, primeira vez de verdade, né? Mas eu tava vendo que muita gente tava com problema de horário, muita gente me chamando no privado, me chamando no direct, pra dizer que não ia conseguir assistir porque tava fora do Brasil, o horário é diferente, ou por causa do trabalho, enfim. Aí, dessa vez eu deixei lá, vou deixar por 24 horas, tá? Eu não vou deixar a aula liberada lá direto, não. Por quê? Porque, gente, acumular atrapalha vocês, tá? A ideia de fazer um curso ao vivo é que vocês estejam comigo aqui ao vivo e não deixem acumular conteúdos e tenham esse compromisso primeiro com vocês, como eu falei ontem, né? E tenham esse compromisso com os estudos e esse compromisso comigo, de estar aqui todos os dias, né? Para que tem um porquê dessa ordem das aulas, né? Tem um porquê de tudo. Então, para vocês assistirem na ordem certa e para que vocês não acumulem, tá? Então, eu só vou deixar, eu disponibilizei lá nos grupos dos alunos a gravação da aula de ontem, tá? Que foi a primeira aula. Vocês vão ter até amanhã para assistir, tá? Eu vou deixar sempre, eu vou fazer isso. Vou ver se eu vou fazer isso. Vou fazer isso durante toda a semana, mas eu só vou deixar por 24 horas, tá? Então, eu coloquei à tarde, amanhã à tarde a aula vai sumir de lá, tá bom? Vocês não vão conseguir mais acessar o link da aula de ontem, amanhã à tarde, tá? Então, vamos lá. Hashtag novinho, hashtag novinha. Para quem está vindo hoje pela primeira vez, coloca aí pra mim, hashtag novinha, hashtag novinha. E hashtag velho, hashtag véia, para aqueles que já assistiram a pelo menos uma aula minha. Então, se você assistiu ontem, você foi
promovido a véio e véia, tá? Então, se você estava aqui ontem, você já é hashtag véio e hashtag véia, tá? Isso aí. Quem tá vindo hoje pela primeira vez, hashtag novinho, hashtag novinha. Quero saber quem é que tá, quem é que encontrou o link hoje para entrar nesse curso, né? Também tem isso, tem muita gente entrando agora no curso. Então, para que essas pessoas não percam conteúdo, né? Tá lá no grupo de alunos. Se você entrou hoje no grupo de alunos, talvez você, agora à noite, talvez você ainda não tenha tido acesso ao link da aula de ontem. Eu vou compartilhar novamente quando acabar a aula, tá? E olha aí, meus véis e minhas véias. Bom, vamos lá. Eu gosto de explicar, né? Principalmente porque tem gente nova, tá? Não se aborreçam comigo, por favor, meus véinhos e minhas véinhas. Gosto de explicar para quem é e para quem não é o curso, né? Esse curso aqui, tanto esse curso, ó, começou ontem, já é velho, isso aí. Me perdi aqui, de novo. Para quem é e para quem não é esse curso, né? Se você já estuda há muito tempo português, se português não é um problema para você, se você só está querendo se aprofundar, fazer questões de prova, questões de concurso e tal, esse curso não é para você, tá? Se você já é um expert em português, né? Se você já está fazendo provas há muito tempo e você conhece realmente o conteúdo de gramática, tá? Isso aqui vai servir para você como uma revisão, como um aprofundamento daquilo que você já sabe. Então, se você não tem problemas com o português, esse curso não é para você. Agora, se você sempre teve dificuldades para aprender português, nunca conseguiu aprender português direito, esse curso é para você. Se você já estuda há um certo tempo, mas quando chega na hora da prova, você não consegue fazer, não consegue desenvolver, dá branco, você não sabe o que você está fazendo de errado, esse curso é para você. Se você nunca conseguiu aprender português, se você odeia português, mas tem que estudar porque você vai fazer uma prova de concurso, esse curso é para você, tá? Se você estuda e não consegue entender de jeito nenhum, né? Se você já tá lá na frente, mas faltou algum conteúdo lá atrás e vocês não conseguem encontrar o porquê de você não tá entendendo lá na frente o conteúdo, esse curso é para você. Esse e todos os meus cursos, tá? Me perguntaram hoje, tá? Muita gente tá me perguntando por direct se eu vou abrir as inscrições para o meu curso completo. O próximo nível, né? É o meu curso de português completo. Do início, do zero mesmo, do iniciozinho, como se você nunca tivesse estudado português, até o final. A gente estuda a gramática toda. E eu vou sim abrir as inscrições para o meu curso no último dia desse curso aqui, desse evento aqui, né? No dia 14, tá? No final, durante o evento eu vou abrir as inscrições para o meu curso, mas eu não quero que vocês pensem nisso agora, tá? Mesmo quem está aí só esperando para fazer inscrição para o curso completo, né? Foca nesse curso aqui, tá? Porque esse curso, ele é uma introdução para o meu curso completo. Ele, na verdade, ele é um curso pago, introdutório, que eu disponibilizo para vocês gratuitamente. Então foca aqui nessa semana, tá? Foca em tudo isso que vocês vão aprender durante esses 7 dias, que é o que importa agora, tá bom? Eu vou falar mais detalhes sobre o curso pago, né, o curso completo, o próximo nível, durante essa semana, na hora certa, tá? Vamos estudar o que nós temos aqui no evento, no curso gratuito, tá? Para quem está chegando hoje, meu nome é Michele Miguel, sou professora de português, italiano e literaturas, trabalho há mais de 17 anos simplificando o português, né? Isso que eu faço aqui na página é o quê? Eu simplifico os conceitos de língua portuguesa para que a ponte entre vocês e o aprendizado da língua portuguesa seja encurtada, fique cada vez mais curto esse caminho do entendimento do português, né? Eu percebi desde o início da minha trajetória profissional que muita gente não entendia português. Por quê? Porque muitas explicações davam muita volta para chegar ali num negócio que era muito simples. Então eu vi tanto no presencial, primeiro eu vi no presencial que isso era uma necessidade, né, para os meus alunos, ter um conceito mais
mais curto, mais direto, mais objetivo para entender os conteúdos, e trouxe isso para o online e faço isso aqui no online já perdi a conta já de quanto tempo. Então vocês vão sempre encontrar conteúdos no Instagram, aqui no meu Instagram, no YouTube, sempre simplificando o português nos meus cursos também, tá? Então, gente, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre, nessa semana nós estamos aqui falando as verdades, né? As verdades sobre o que te trava, o que trava a sua aprovação, tá bom? Então, ontem nós vimos, né, a verdade sobre o que te trava em português. Lá, começou agora sim, né? Quer dizer, tá começando o conteúdo agora, tá? É porque eu tive um atraso com o Instagram, não queria me deixar conectada de jeito nenhum. Então, hoje nós tivemos esses problemas técnicos, tá? A verdade sobre o que te trava em português. Então, lá no link que eu disponibilizei nos grupos pela primeira vez, o link da aula anterior, né? Eu deixei lá nos grupos dos alunos. Você vai encontrar essa aula de ontem, tá? E hoje nós vamos falar sobre tudo sobre a verdade. Você vai conhecer a verdade sobre o que não estudar para passar na prova. Sim, você, antes de tudo, além de destravar, ontem nós falamos sobre, não tem problema, no grupo de alunos está lá a gravação da aula, tá? Bom, ontem nós falamos sobre os 7 pecados acadêmicos, os 7 pecados dos estudos, os 7 pecados que você comete e não percebe, e que aquilo ali te atrapalha, te trava, e você não sabe. Você muitas vezes estuda, fica travado por causa daqueles 7 pecados, tá? Então é preciso que você se desapegue desses pecados. Eu não vou, como eu disponibilizei a gravação, eu não vou falar deles agora, tá? Eu disse que ia revisar, mas como eu deixei a gravação lá, quem não assistiu, assista lá a aula de ontem, tá bom? Vai ficar disponível até amanhã à tarde, por volta das 4 horas, tá? Então, muitas vezes você não consegue ser aprovado porque você tem várias coisas fora dos seus estudos, fora do conteúdo que você está estudando, que te travam, tá? Te travam. Então, ontem nós falamos sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre essa verdade, que é a verdade sobre o que não estudar. O colega que disse, estudo muito para participar de concursos quando tenho na minha cidade, mas sou muito, colega menina, ansiosa na hora, não consigo realizar porque para mim dá um branco na hora. Exatamente, esses outros pecados, essas coisas travam até nisso, tá? Então é importante que você, além de ter o conteúdo certo, você se cerque de um ambiente que te facilite, te ajude a absorver todo o conteúdo de forma correta. E por que nós temos que saber o que não estudar? Porque realmente, gente, nós precisamos descobrir, por exemplo, o que menos cai na prova, no tipo de prova que eu vou fazer, por exemplo, né? Nós temos que saber que eu falei ontem, e é a realidade, nós precisamos estudar todo o conteúdo de gramática, tá? Você precisa, nós vamos ver numa próxima aula como fazer isso. Mas, primeiro, o básico de tudo, você tem que estudar a gramática do início ao fim. Não, falei ontem que não dá para estudar por atalhos, por macetes, tá? Macete é para quem está estudando. Macete não dá para estudar só por macetes. Muita gente tenta estudar só por macetes e não dá certo, tá? Detalhe de hoje, principalmente para os novinhos, os velhinhos já sabem, dedinho no coração, para o Instagram deixar a gente aqui bastante tempo, né? Porque talvez precise passar de 1 hora de aula hoje. E para o Instagram entender que a aula tá boa e levar para mais gente poder estudar aqui com a gente gratuitamente, tá? E outra coisa que também ajudou já trouxe gente ontem que estava precisando estudar. Tá vendo esse aviãozinho aqui no cantinho, essa setinha? Clica aí, tá? Pausa aqui porque eu esqueci disso. Clica aí, marquem 10 amigos e convidem para essa aula de agora, tá? Por quê? Porque tem muita gente que não sabe que tá rolando
esse evento, está precisando estudar e vai gostar de vir para a aula. Ontem, isso sempre acontece, tá? Tem sempre alguém que não conhece, não sabe que está acontecendo isso e fica sendo avisado e acaba sendo beneficiado pelo conteúdo. E ontem, na primeira aula, já teve gente aqui dizendo: "Ih, eu vim porque um amigo convidou e tal". Então, olha só que legal, né? Então, ó, cliquem aí, né? É esse nosso compromisso de todos os dias. Dedinho no coração, que é importante, muito importante pro perfil, para mim. E dedinho na seta aí, no aviãozinho, marcar 10 pessoas. Isso é importante para as pessoas que estão precisando estudar, tá? Fazer uma boa redação, estudar a gramática já é 70, 80% do caminho andado para você fazer uma boa redação, tá? Mas a aula aqui é de gramática, tá bom? Vamos lá, ó, tá vendo? Ó, a Mayara não sabia do evento, então vamos mandar, gente, aviãozinho pros amigos, tá? 10 amigos, ó, somos 103 agora. Vamos mandar aí para 10 amigos, olha só quanta gente a gente pode ajudar, né? Então, vamos lá enviar essa live para as pessoas, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que saber que tem que estudar o básico, você tem que estudar a gramática inteira, né? Você tem que estudar a gramática inteira. Isso aí é o básico. Você precisa passar por toda a gramática, do início ao fim. Lá do ditongo, das vogais, da separação silábica, até as orações subordinadas, você tem que passar por toda por toda a gramática, tá? Mas você não pode começar já estudando só para o seu tipo de banca. Só que é importante que você conheça a sua banca. É importante que você conheça a sua banca, ou seja, a banca organizadora do seu concurso, para que você vai pesquisar sobre ela e vai descobrir o que normalmente essa banca cobra mais e o que normalmente essa banca cobra menos. Tem como descobrir isso, Michele? Tem. Na internet nós temos sites que fazem isso, que prestam esse serviço, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês do seguinte: eu fiz uma pesquisa recente para poder trazer para vocês dados sobre isso, né? Fazendo um filtro dentro das questões da CESP, CESP, que na verdade agora não se chama mais CESP, se chama... Gente, deu branco. Porque eu te falo tanto que é CESP, enfim, todo mundo conhece como CESP, que é lá onde você marca certo ou errado, né? Ela traz uma afirmativa e aí ela quer saber, só tem duas coisas para você marcar, certo ou errado. E essa banca tem o agravante de que se você marcar uma questão errada, se você errar uma questão, né, ela elimina uma certa. Então é muito importante você marcar com muita certeza aquela questão, porque ela elimina uma certa. Você errou, ela vai eliminar uma certa. Então é um tipo de prova que é difícil você chutar, né? Você precisa estudar mesmo. Tem a galera que conta muito com chutes, né? Não dá pra contar só com chutes. Ó, minha mãe aí, gente. Minha mãe tá aí, ó. Oi. Então eu peguei aqui a CESP como base, tá? Fiz uma pesquisa recente para saber o que mais cai e o que menos cai. Eu coloquei 3 assuntos na minha pesquisa. E o que eu descobri foi o seguinte: comparando, pesquisando em provas de português, claro. Ó, minha irmã aí, gente, a galera tá aí, ó, a família que fica assim, de longe na pandemia, ó. Beijo, irmã. A gente se vê assim. Desde 1994, pesquisando dentro de 4.607 questões de português, só da parte, claro, né, de português, das provas da CESP. Eu botei lá homônimos e parônimos. Eu queria saber, né, quantas questões já tinha caído em provas de português da CESP, desde lá de 94, sobre homônimos e parônimos. Sabe quantas questões eu encontrei sobre homônimos e parônimos dentro dessas 4.607 questões? Eu encontrei 2 questões.
2 questões sobre homônimos e parônimos, tá? Então, gente, você está estudando para CESP. Você está estudando, gente, não vou ter como falar de todas as bancas agora, mas até o final eu comento, tá? Você está estudando para uma prova organizada pela CESP. E aí você, né, tá lá estudando a gramática toda, beleza, você precisa estudar a gramática toda, mas você quer se aprofundar, fazer mais exercícios, estudar mais aquele determinado assunto que talvez você não tenha aprendido muito bem. E aí você perde um tempo enorme estudando aquele determinado assunto. O que acontece? Se esse determinado assunto for de uma prova da CESP, se esse determinado assunto for homônimos e parônimos, você vai perder seu tempo, provavelmente, porque a probabilidade de cair uma questão sobre homônimos e parônimos numa prova da CESP é muito baixa, tá? Então, olha só, eu coloquei lá também estrutura das palavras, tá? Estrutura das palavras é um outro assunto do início, bem do início lá, né, da gramática, dentro de língua portuguesa. Eu coloquei lá, na minha mesma pesquisa dentro da CESP, quantas questões já tinha caído, mesma pesquisa, desde 94 para cá, sobre a estrutura das palavras. 26 questões. Ainda é pouco, mas você vai estudar mais estrutura das palavras ou homônimos e parônimos? Você vai estudar o que mais cai, né? Agora, eu coloquei lá a ortografia. Dentro dessas questões, tá? De ortografia, dentro dessas questões de português, 4.607 questões sobre ortografia. Quantas caíram de 94 para cá? 151 questões. Então é um assunto que você precisa dar mais atenção para, numa prova da CESP, estudar mais ortografia do que homônimos e parônimos. Vocês entenderam? Então você precisa fazer o quê? Ver qual é a banca organizadora do seu concurso, mesmo que o edital ainda não tenha saído, mesmo que as inscrições não tenham sido abertas ainda, você pesquisa, porque normalmente os concursos eles são organizados pela mesma banca, tem um histórico, né? Pode ser que mude, mas há esse histórico, tá? Então, você vai ver qual é a banca organizadora e vai pesquisar sobre a quantidade de questões que já caíram daquele determinado assunto. Se foi tipo 2 questões, você fica tranquilo, estuda, entende. Não estou dizendo que você não precisa estudar, você tem que estudar tudo. Estuda, entende aquilo bem, faz os exercícios de fixação, sai dali com a consciência tranquila. Eu sei o que são homônimos e parônimos, por exemplo. Pronto, e passa adiante, não se apega. Agora, se você está ali estudando ortografia e o negócio tá estranho para você, né? E você sabe que nela já caíram até hoje 151 questões, você vai se apegar, vai estudar mais ortografia. Aí sim você vai fazer mais exercícios ainda sobre ortografia, mais questões ainda de concurso, tá bom? Então você vai lá no Google, procura lá, tem sites onde vocês podem fazer esse tipo de pesquisa, tá? E vocês vão descobrir tudo isso, tá bom? Então, imagina se vocês se apegam ao conteúdo errado. Por isso que hoje o tema da aula é a verdade sobre o que não estudar para passar. A Lucinéia está dizendo aqui que começou do zero nos estudos. Ótimo, 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 porque você vai estudar tudo direitinho, na ordem certa. Amanhã nós vamos falar sobre o que estudar para passar em qualquer prova. Aí eu vou entrar mais a fundo nisso sobre o que estudar, tá? Lembrem-se que aqui nesse evento é um processo. A gente está seguindo uma ordem das coisas. Nós vamos chegar no que estudar, vamos chegar nos conteúdos, tá? Vamos chegar no que mais cai. Hoje nós estamos falando sobre o que não estudar, tá? Então, outra coisa também, gente, que atrapalha, muitas vezes atrapalha mais do que ajuda, se você estudar errado, tá?
é justamente você começar a estudar, simplesmente começar a estudar por mapas mentais e resumos. Se você está começando como a nossa colega ali, como a Lucinéia, do zero, você está em vantagem. Nossa, Michele, do zero eu estou em vantagem? Você está em vantagem. Você está em vantagem em relação àquelas pessoas que não estão estudando do zero e estão estudando na ordem errada, por exemplo. E estão estudando com material errado, por exemplo. Tá? Porque as pessoas têm um preconceito. Tem um preconceito de começar tudo pelo zero. E o segredo, gente, é começar do zero. Tá? Professora, português para mim parece matéria de inglês. Começa do zero. Esse está sendo o seu problema, tá? E aí, quando eu estava falando aqui dos mapas mentais e resumos, aí a pessoa está começando do zero e ela quer, comete aquele pecado do quê? Da pressa. Ela quer atalhos. E aí ela vai e pega, pesquisa mapas mentais e resumos para estudar. Essa pessoa, muitas vezes, na maioria das vezes, vai se atrapalhar, vai achar que não consegue entender português de jeito nenhum, vai achar que português é inglês, né? Português é inglês pra mim, eu não consigo entender. Vai achar que o problema está nela, quando na verdade o problema está no material errado. Ah, mas é errado estudar por mapa mental? Se for só por mapa mental e você está começando do zero, sim, você está fazendo errado. E aí, olha o que o colega escreveu, tudo que começa errado termina errado. Gente, imagina uma coisa, eu não sei, olha, eu não sei inglês. Eu sou professora de italiano. Italiano, ok. Inglês, eu não sei inglês. Eu viajei, fiz faculdade de italiano, tinha, né, sonho, conhecer Itália e tal. E aí eu me organizei e fui pra Itália estudar lá, né, melhorar minha fluência e tudo mais. E eu achei que só com o italiano eu conseguiria viajar. Eu vou pra Itália, eu tô indo do Brasil para a Itália. Qual é a lógica? Que eu vou conseguir me comunicar com as pessoas. Eu conheço português, eu conheço italiano. Então, ok, eu posso viajar. Gente, o avião saiu daqui do Brasil, os comissários, não tinha um comissário que falasse português, muito menos italiano. Não tinha. E eu já entrei em pânico ali pânico assim mais ou menos, porque eu gosto de aventura, né? Mas eu já fiquei, caraca, como é que vai ser essa viagem? 12 horas até lá, no total, sem saber falar inglês. A minha sorte foi que na minha fileira só tinha brasileiro. E aí eu tive a ajuda desses brasileiros durante a viagem. Mas eu nunca ia imaginar, gente, eu nunca tinha viajado para fora do Brasil. Eu nunca ia imaginar que eu não ia encontrar comissários de bordo, né, aeromoças, né, como eu chamava, que não falassem português num avião que estava saindo do Brasil. Então, faz falta na minha vida inglês? Faz falta. E tem gente que age assim com o português. Eu não preciso, eu consigo me comunicar, as pessoas entendem o que eu tô falando. Tá tranquilo, o português que eu sei na hora de fazer um concurso fica perdido. Mas voltando aí, né? Por que isso acontece? Por que a gente olha e acha que o problema tá na gente? Porque a gente tá com o material errado. Aí você tá começando do zero, imagina eu, lembrei por que eu falei do inglês. Imagina eu que não sei inglês, pegar um mapa mental de inglês, resumos, e começar a estudar do zero aquilo ali. Eu vou entender? Claro que não. Eu não sei nada sobre aquilo ali. Eu não sei nada de inglês. Eu não lembro mais o que eu vi na escola. Eu vou pegar aqueles mapas mentais, que nada mais são do que resumos também, né? Resumo do resumo. O mapa mental, ele pega um assunto, por exemplo, substantivo. Ele bota ali no meio, substantivo. Ele vai criando ramificações, né? Desenhando ali para você o que tem dentro de substantivo. O substantivo pode ser classificado em isso, isso e isso, né? O substantivo, ele existe esse tipo, aquele tipo, né? Próprio,
comum, e nós também temos os graus e tal, e aí ele vai te desenhando ali, dando ramificações a respeito daquele conteúdo no mapa mental. Se você não já está começando do zero, você não vai entender com o mapa mental. Agora, se você já está estudando, o mapa mental ele serve como material de apoio. Você vai olhar, você vai estudar e vai ter o mapa mental ao lado. O nome já diz mapa mental. Desenha para você de uma forma aquele conteúdo, que você olhe para aquele papel e fixe, né? Aquelas divisões, aquelas ramificações daquele conteúdo, daquele conceito. E você, na hora da prova, vai lembrar daquele desenho e vai te ajudar a memorizar. Ajuda! Mas é um material de apoio. Então, outra coisa que vocês não podem fazer, a verdade sobre como não estudar também, né? Só com mapas mentais. Há uma moda de usar mapas mentais nos estudos, ótimo, mas ele precisa ser o seu material de apoio. Resumos, pegar resumos. Tem resumos ótimos na internet, eu adoro estudar por resumos. Gente, o resumo, o próprio nome já diz, ele é um resumo. É como se você fosse pegar um livro, imagina você acabou de ler um livro de 500 páginas e você vai contar para alguém sobre a história daquele livro. Você não vai poder ficar uma semana contando para aquela pessoa sobre aquele livro, ele tinha 500 páginas. Você não vai contar sobre aquele livro em uma semana, você vai usar ali meia horinha. Imagina, a pessoa tem meia hora para te ouvir falar sobre aquele livro. Você vai fazer o quê? Resumir a história. Você vai falar os pontos mais importantes. Você vai falar o essencial. Você vai falar o que chamou mais atenção. Então, muitas vezes, esses resumos feitos por outras pessoas vão colocar ali pontos que elas chamou mais a atenção delas, mas que de repente não são tão importantes assim. E aí, acabar não colocando dentro de um resumo os pontos realmente mais importantes. Então, gente, mapas mentais e resumos são importantes como pontos de apoio, principalmente se você fizer o seu resumo, tá? A gente vai falar sobre métodos de estudo, a gente vai falar melhor sobre isso. Mas principalmente se você fizer o seu resumo, ele vai te ajudar. Ele vai ser ótimo para você. Mas ele precisa ser material de apoio. Não estudem somente por mapas mentais e resumos. Eles precisam ser o seu apoio e só, tá? Principalmente se você puder fazer os seus próprios mapas mentais e resumos, faça, tá? Como é que eu faço isso? Você vai estudando e vai anotando. Você vai anotando aquele ponto que você achou, que você viu lá que é o principal. Você vai fazendo a anotação resumida da forma que você entendeu. Você leu aquilo tem uma explicação um pouco maior, é isso que eu faço aqui, eu simplifico. Tem uma explicação um pouco maior, você entendeu aquilo de uma forma que você consegue explicar para alguém aquilo ali de uma forma mais curta. Você anota aquilo ali e aquilo ali vai virar o seu resumo, tá? Então, por isso que eu busco fazer, né, nos meus cursos e das minhas aulas e aqui no Instagram, em tudo que eu disponibilizo, até mesmo gratuitamente, fazer esse trabalho de resumir. Na verdade, deixar só o que é importante, né? Mas na gramática não é tudo importante? Todos os conteúdos são importantes. Mas muitas vezes o autor, ele escreve uma página inteira para te explicar um ponto, dando o exemplo do substantivo. Ele, de repente, só um exemplo, tá, gente? Escreve uma página inteira para te explicar o que é substantivo, quando ele poderia te explicar numa linha. Vocês estão entendendo? Então, é isso, tá? É isso. Resumo, é isso. É você conseguir explicar, por exemplo, em uma linha, aquilo que você leu em uma página inteira. E quando você anota isso numa página ao seu lado, você está criando o seu próprio resumo, né? O resumo nada mais é do que você contar para alguém com as suas palavras o que você entendeu. Então é isso que você precisa se acostumar a fazer com os seus estudos, tá? Então é importante que você tenha uma gramática, é importante que você tenha a ordem certa. Olha, eu já entrando em assuntos de outra aula. É importante que você consiga explicar para alguém
aquilo que você acabou de aprender com as suas palavras, tá? Isso é conteúdo para outro dia. Não vou entrar nisso. Professora, você vai ensinar verbo? Nós vamos ter conteúdos de gramática sim aí no meio do caminho, tá? Não vou me adiantar. Professora, qual conselho você daria para quem está iniciando? É isso? Olha, para quem está iniciando, começar do zero sem medo e seguir a ordem que eu vou dar aqui amanhã, se eu não me engano. Amanhã ou depois de amanhã? Amanhã já. A ordem certa de estudar. Porque também, o que não se deve fazer, gente, outra coisa que não se deve fazer é estudar sem saber a ordem certa de estudar e estudar aleatoriamente. O que não fazer, já comentei ontem, não estudar só por dicas. Tem muita gente que estuda por dicas e acha que eu não consigo estudar português, eu estudo tanto, mas fica pegando pontos aleatórios de dentro da gramática. Não é assim que você vai aprender. O estudo da gramática pode parecer estranho pensar assim, mas tem uma ordem lógica e você precisa estudar nessa ordem, tá? Então, quem está começando, começar do zero, na ordem certa, com o material apropriado e seguir aquela ordem, tá? Agora eu vou falar sobre um assunto polêmico, tá? Acordo ortográfico, tá? Vou falar sobre isso também, tá, Alan? Vou falar no momento certo, vou indicar a gramática, tá bom? Agora, assunto polêmico. Novo acordo ortográfico, que já tá velho, né? Já tá velho. Professora, eu preciso estudar o acordo ortográfico. Eu arranco os meus cabelos por causa do acordo ortográfico. O que eu faço? Não estude o acordo ortográfico. Você tá maluca, Michele? Como assim eu não vou estudar o acordo ortográfico? Não estude. Gente, o acordo ortográfico, preste atenção que vocês já vão entender. O acordo ortográfico, ele veio e modificou todas as gramáticas. Ele modificou todos os livros. Desde, se eu não me engano, 2012, eu acho, por aí, obrigatoriamente, né? Porque ele veio sendo trabalhado anos antes, até que passou a ser obrigatório todos os livros serem renovados, né? Com edições de acordo com o acordo ortográfico. E aí, quando você pega uma gramática para estudar, se é uma edição de depois do acordo, ela já vai estar toda revisada, ela já vai estar toda refeita de acordo com o novo acordo ortográfico, o novo velho acordo ortográfico. Então você já vai estudar do jeito certo. Você já vai estudar todas as outras... Principalmente, gente, quem está começando do zero, quando eu digo que tem vantagem, é isso. Você já vai pegar o material do jeito certo, já com o acordo ortográfico, você já vai estudar tudo da forma como é usada hoje. As acentuações do jeito que são feitas hoje. Os plurais dos nomes compostos, como são feitos hoje. Você não precisa ficar comparando, isso é um erro que muita gente comete e se embola. Você não precisa ficar comparando o novo e o velho. Não precisa. Você só precisa estudar o correto. E o correto já está ali dentro da gramática, do seu material de estudo para o seu concurso. Se você vai estudar por videoaulas, o seu professor com certeza já está te ensinando. Hoje, você pegando hoje, aulas de hoje, não aulas gravadas, né, em 2010, não é isso. Você pegar aulas de hoje, 2009, né, isso mesmo. Estava aqui tentando me lembrar, eu não quis falar a data errada. Mas se eu não me engano, o obrigatório veio depois, se eu não me engano, 2012, enfim. Você vai pegar as videoaulas de hoje, você vai pegar, né, as minhas aulas de hoje, os meus vídeos, eu só ensino conteúdos de acordo com o novo acordo ortográfico, né?
Se você vai pegar gramáticas a partir daquela data, elas já estão de acordo com o acordo ortográfico. Então, por que você vai ficar comparando o velho e o novo? O novo já está até velho, gente. Então, não precisa fazer essa comparação, a não ser que o seu edital peça que o seu conteúdo... Água. Eu esqueço de beber água, peraí. A não ser que no conteúdo programático do seu concurso esteja lá pedindo especificamente novo acordo ortográfico. O que mudou com o novo acordo ortográfico? Às vezes está lá no edital novo acordo ortográfico só para você saber que você precisa estudar em materiais atualizados. Mas, dependendo do concurso, pode ser que surja lá no seu conteúdo programático o item pedindo, olha, minhas datas. Rô, obrigada, porque minhas datas estão todas loucas aqui. Lili, Rô que tá me dando aí as datas certas, gente. Minha cabeça tá muito louca com as datas. Por que eu cismei com 2012? Não sei. Alguma coisa marcou em 2012. Mas enfim, não vem ao caso agora. O que eu tava falando? Pera. A não ser que venha no seu conteúdo lá no programático, no seu programa de estudos, esteja lá especificado que você precisa estudar, tudo que mudou, o que mudou com o acordo ortográfico. Por exemplo, você vai fazer uma prova para o magistério, né? Se eu fosse fazer uma prova hoje de concurso, eu tenho matrículas no estado do Rio de Janeiro, mas se fosse hoje, não sei, eu fiz as minhas provas antes do acordo ortográfico, mas uma prova depois do acordo ortográfico poderia pedir, já que eu vou dar aula de português, eles poderiam exigir de mim que eu soubesse, né, que eu saiba o que exatamente mudou com o acordo ortográfico, e eu assim teria que estudar especificamente o novo acordo ortográfico, todos os itens, né? Então, você não precisa fazer essa comparação, tá? Você precisa estudar o correto, a não ser que o seu edital peça, tá? Dedinho no coração aí, gente, que a gente já vai passar de 1 hora para o Instagram não me derrubar. Às vezes ele derruba com 1 hora, então a gente tem que deixar com 1 hora de live, não sei porquê. Então eu tenho que deixar combinado aqui com vocês, gente. Se cair, voltem que eu volto. Se a conexão pausar, aguardem que eu volto. Enquanto eu não disser acabou, não acabou, tá? Então, gente, cuidado ao estudarem essa questão aí do acordo ortográfico, tá? O edital, gente, ele é a lei do seu concurso. O edital é ele que manda no seu concurso. É o que manda, né? É o que você tem nas suas mãos, que traz o que você tem que saber a respeito do seu concurso. As regras do seu concurso estão ali. Muita gente ignora o que está no edital. Você precisa ler o seu edital, saber as regras do seu concurso. E principalmente saber o que vai cair ali. Então eu posso estudar só o que está escrito ali, nos itens do conteúdo programático? Não. Você vai estudar toda a gramática e vai dar ênfase, você vai dar você vai dar prioridade, você vai se aprofundar, você vai fazer mais exercícios sobre aqueles assuntos que estão ali no seu edital. Você não vai deixar de estudar de jeito nenhum aqueles assuntos ali que estão no seu edital, tá? Mesmo que ele tenha caído pouco no histórico, se ele está ali no seu edital, você tem que entender. Você pode até não aprofundar tanto, mas você não pode passar por ele sem entender, tá? Pode passar por nada sem entender, tá bom? Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Não perca tempo com o que não está no edital, tá? Vocês estão aí, eu já tô sacando de vocês. Vocês estão aí pesquisando sobre coisa, né? Sobre o acordo. Tô sacando. Brincadeira. Brincadeira, tá, gente?
Mas tem gente aí que tá pesquisando, que eu sei. Não perca tempo estudando o que não está no edital, se aprofundando em assuntos que não estão no seu edital, tá? Não perca esse tempo, tá bom? Isso aí eu acho que eu já falei bastante. Agora, você estudou para um concurso, você pesquisou sobre aquela banca e você vai falar sobre... Você vai fazer uma outra prova mais à frente, organizada por uma outra banca. Você precisa pesquisar de novo, porque se elas são diferentes, né? Talvez você precise se aprofundar mais em um determinado assunto, tá bom? Que não foi o assunto que você se aprofundou mais naquela determinada banca da prova anterior, tá? Então, o processo é o mesmo, independente da banca, independente da prova, independente de quando você faz, tá? Então, a verdade sobre o que não estudar para passar. Você precisa descobrir, recapitulando, você precisa descobrir o que menos cai na sua banca, para não perder muito tempo com aquilo, tá? Você não pode estudar só por mapas mentais e resumos. Isso aí pode matar os seus estudos e você perder tempo em vez de aprender de verdade. Você não pode estudar só por dicas e bizus de Instagram, por exemplo, macetezinhos. Não estudem só por macetes. Macete só serve para quem já está estudando, já está na caminhada, já está subindo a montanha. Nem falei da montanha ainda para vocês, né? O estudo, ele é, uma subida. Você começa aqui da base da montanha até chegar ao topo. E você só vai descobrir atalhos nessa caminhada aqui se você estiver caminhando. E esses atalhos só vão servir para você se você estiver no meio da caminhada. Se você estiver lá embaixo da montanha, esses atalhos não fazem a menor diferença para você, porque você está parado. Então, não funciona para quem não está caminhando. Macetes, bizus, diquinhas, mapas mentais, resumos, só servem para quem já está subindo a montanha, só servem para quem está caminhando, tá? E não estude o novo acordo ortográfico comparando com o que era velho. Não faça essa comparação se o seu edital não pedir. Não faça. Estude simplesmente o que é certo, o que está valendo. O que está valendo é o que vai cair, tá? Pergunta aí, gente. Você ama o acordo? Você é professora? Decorou, né? Eu vou ser bem sincera com você. Eu custei a ter esse acordo na minha cabeça, porque como eu já estava dando aula, eu tinha ele ali do meu lado para eu ler, né? E como um professor meu de português falava, quem tem que decorar o acordo ortográfico quem tem que decorar o que estuda é o aluno, não é o professor. Brincadeira. Então, assim, eu fui trabalhando com ele. Ele foi surgindo e eu fui trabalhando. Então, eu não tive aquele tempo, assim, de parar, estudar o acordo, absorver. Não tive um concurso que me fizesse também fazer isso, né? Então, isso foi entrando em mim aos poucos, né? E isso foi bom também, porque gente, decorar, eu fui muito boa em decorar na escola, mas depois que eu saí da escola, depois que eu parei, na faculdade eu já preferia ler mais, entender mais, me aprofundar mais nas coisas do que decorar. Na escola eu era muito boa em decorar, então esse negócio de decorar aqui, gente, olha, eu dificilmente vou pedir para vocês decorarem alguma coisa. Aqui nos meus cursos, independente do que seja. Por quê? Se você entende, se você entendeu bem, se você fez exercícios de fixação, se você absorveu bem aquele conteúdo, se você entendeu realmente, quando você bater nele, você vai lembrar. Então, há algumas coisas, algumas listas, algumas coisas que a gente precisa realmente decorar, né? Mas se você entendeu, eu trabalho com isso. Entender, primeiro entender para depois decorar. É a melhor técnica, a melhor estratégia, na verdade.
Vai ficar gravado? Então, gente, vamos nos encaminhar aqui para o final. Já estamos com quase praticamente uma hora de live, né? Uma hora de aula. Eu vou tentar manter essa média aí durante a semana, porque o horário eu sei que, né? A galera tá chegando do trabalho, enfim. Vou tentar não me estender muito. Eu disponibilizei ontem, para quem chegou depois, eu disponibilizei nos grupos, pela primeira vez que eu faço isso em um evento, a aula de ontem, a gravação da aula de ontem, que vai ficar disponível para vocês por 24 horas. Ou seja, eu coloquei hoje à tarde, umas 4 horas da tarde, ela vai ficar até amanhã, umas 4 horas da tarde. Eu vou fazer a mesma coisa com a aula de hoje, tá? Vou fazer isso com todas as aulas. Por quê? Tem uma galera que chega do trabalho já depois do horário da aula, que já veio, bastante gente veio me chamar no privado. Então tem bastante gente que tá com esse problema de horário. Tem uma galera que tá assistindo de fora do Brasil, então o fuso horário fica complicado também, tá? Então quem chegou já mais pro final não precisa se preocupar. Mas eu não vou deixar direto, porque vocês precisam assistir na ordem, tá? E é muito melhor que vocês estejam aqui comigo ao vivo, tá? Porque tendo dúvida, vocês vão colocar aqui na hora, né? A gente consegue bater esse papo, a gente consegue ter essa troca, e é bem mais legal a gente ter isso no ao vivo. Mas eu vou fazer esse esqueminha pra quem tá trabalhando, quem tá fora do Brasil, não ter problema, tá? Comecei a estudar as matérias básicas que tem nos concursos públicos. Estou fazendo resumos e assistindo videoaulas. Cada matéria que estudo, faço questões de provas. Se você tá indo bem assim, se tá time que tá ganhando, continua, não se mexe, né? Porque eu gosto de primeiro passar pelos exercícios de fixação. Tenta buscar, antes das questões de provas, questões de exercícios, sem ser questões de provas. Vai ser melhor. Você está assistindo aulas, está fazendo os resumos, muito importante. E se você testa isso, se você experimentar fazer exercícios que não são questões de provas, exercícios mesmo do dia a dia de estudo, né? Busca lá, exercícios de fixação. Se você fizer os exercícios de fixação antes de partir para as questões de prova, vai funcionar melhor ainda o seu estudo. Experimenta, depois me fala, tá? Google, gente, Google. Eu não tô lembrando aqui o nome do site que eu pesquisei, mas Google, tá? Eu vou colocar dentro do meu curso, coloquei já na última turma e vou fazer isso com a próxima turma também. Já vou colocar lá as pesquisas das principais bancas dos meus alunos. Na verdade, o que eu faço, né? Eu pego os alunos que me passam a banca, minha banca é tal, minha banca é tal e tal. Eu mesma faço a pesquisa e direciono os alunos, né, pro que estudar mais, porque estudar não precisa estudar tanto. Eu mesma faço isso dentro do meu curso, mas é por uma ferramenta do Google. Banca, sim, estou fazendo isso também. Isso aí mesmo. Gente, então vamos ficando por aqui, tá? Um beijo grande pra vocês. Obrigada pela companhia, espero que tenham gostado da aula de hoje. Deixem mensagens para mim ali no Instagram, no feed, nessas minhas últimas postagens. Assim como eu coloquei postagens, um post falando sobre ontem, lá com uma frasezinha de ontem, eu vou fazer isso hoje também. Deixem lá, tá? Digam o que vocês acharam, quais são as maiores dificuldades de vocês para aprender português. Quais as maiores dificuldades de vocês quando vocês vão fazer provas, tá? Que bom que vocês estão gostando. Fico muito feliz, gente. Fico muito feliz. Minha missão aqui é justamente... minha missão aqui é fazer vocês gostarem de português. Minha missão aqui é fazer vocês perderem o medo de português. E principalmente vocês conseguirem estudar português de uma forma leve, de uma forma mais direta, mais objetiva, né? Em que seja boa, né? Que seja gostoso estudar, tá? Pois é, o pessoal sempre tem aquela galera que sai antes, né? Mas é assim mesmo. Então, gente, olha, fiquem com Deus, prestem atenção nos grupos, porque eu vou deixar lá
A surpresa da semana, eu falei que ia ter surpresas, não foi só a gravação da live, não. Aí tem alguém me pedindo para salvar a live, eu salvei. Só que, olha, só tem acesso a essas gravações das lives quem está dentro do... me lembra de falar na aula de amanhã sobre esse lance da literatura, tá, Rô? Só tem acesso às gravações das lives quem está dentro do grupo, dos alunos. Então, professora, eu não estou dentro do grupo, de nenhum grupo. Tem o link na minha bio, também nos stories, que você vai entrar, vai direto pro grupo do WhatsApp, tá? E aí lá eu coloquei a gravação a surpresa foi a gravação. A surpresa de hoje foi a gravação porque eu nunca fiz isso, tá? Então minha surpresa tá sendo essa. Eu vou disponibilizar por 24 horas as gravações das lives, né? De cada aula dessa semana, tá? Não tem problema, não tem problema. Como é que é seu nome? Giovanni. Não tem problema. Vai lá, vai pro grupo, que no grupo tem lá, por enquanto, a gravação da aula de ontem. E eu vou colocar também a gravação da aula de hoje. E assim, vai sempre sumindo com 24 horas. Então, assiste primeiro a de ontem, assiste a de hoje. A de hoje vai sair, você assiste a outra, caso você perca, tá? Então, é isso, tá bom? Gente, entra lá no grupo, que no grupo eu falei que paga 10. No grupo, eu tô dando tchau já há um tempo, deve ter uns 10 minutos que eu tô dando tchau. Vamos resumir aqui. Quem não está no grupo dos alunos, entra lá. Entra lá, porque é lá que eu disponibilizo tudo sobre o curso. Tem aula... Salvei a live? Salvei. Primeira aula está lá disponível. Segunda aula vai estar disponível amanhã. Talvez hoje, não sei. Tem que assistir logo, porque não vai ficar a semana toda. Vocês precisam assistir na ordem. Então, se eu deixar tudo lá, vocês vão acumular e não vão assistir tudo, tá? Eu prefiro que vocês estejam aqui ao vivo. Por quê? Porque a gente consegue tirar dúvidas, ter essa troca, que eu adoro. Prefiro é melhor pra vocês o ao vivo. Só assistam gravadas se não tiver jeito, tá? E tem mais surpresa? Tem mais surpresa durante a semana, tá? A primeira surpresa foi essa. E as surpresas são só para quem está dentro do grupo do grupo de alunos, tá bom? Gravação da live e tal. Como se sentir mais calmo no momento da prova. Vou falar sobre isso, tá? Vamos falar sobre isso essa semana, ó. Essa semana nós ainda temos a verdade, amanhã, a verdade sobre o que estudar para passar em qualquer prova. Depois nós temos a verdade sobre as pessoas que gabaritam português. Tem essas verdades. Tem a verdade sobre como não esquecer o que se estuda. A verdade sobre como gabaritar matemática com português. A verdade sobre quem é você na fila do pão. E tudo isso aí que vocês me perguntaram se vai ter no evento, tá tudo isso dentro dessas aulas, tá bom? Então, tchau, até amanhã, beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe e até às 8 da noite, amanhã, nesse mesmo lugarzinho aqui, tá bom? Beijo, gente, fiquem com Deus.